Alguns clientes aí, pessoal, alguns clientes, né? Hospital Anchieta, o IMEB, Grupo Acreditar, que agora é Oncologia Doro, o Pacini, a maioria dos hospitais de oftalmologia aí são nossos clientes, né? Grupo Acolher e Cuidar, que é uma franquia na área de cuidadores de idosos, algumas multinacionais aí, Nestlé, Meliá, Fiat, Awori. O Hemocentro, pessoal, fizemos um trabalho voluntário lá no Hemocentro. A certificação ISO 9001 que eles têm foi o nosso trabalho voluntário. O Cicobi, que eu faço parte aí da área da qualidade, do time da qualidade do Cicobi, Geroclínica, que é a área de home care, Bliss, que é a academia, Caricari, que é uma indústria de alimentos, Autorrino, Barreto Dolabella, que é um grande escritório de advocacia. Bom, alguns clientes aí da área privada, né, das diversas áreas aí de atuação, o pessoal da N Produções, o Zé Paulo, grande amigo, né, uma grande empresa de eventos aqui de Brasília, alguns órgãos públicos, o próprio Sebrae, DF foi nosso cliente aí da parte de mapeamento de processos, Previnorte foi nosso primeiro cliente certificado, né, assim que a Focus abriu, Grupo Voetur e etc. Bom, começando aqui o nosso workshop, pessoal, em termos de conhecimento, eu queria mostrar para vocês que o ESG não é moda, tá? Ele veio para ficar e eu trouxe algumas notícias específicas e bem atuais a respeito do ESG, tá? Então, ó, Santander cria a área de sustentabilidade financeira e mira mais de 20 bilhões em crédito ESG. Empresas e auditores independentes devem se preparar para as normas de sustentabilidade da CVM. Então, só para vocês terem ideia, pessoal, é exigência hoje na Bolsa de Valores você ter implantado o ESG. Então, só entra na Bolsa agora empresas com ESG. E eu tenho exemplo, meu cliente, o Cicobi, ele entrou na Bolsa no ano passado, virou uma SA, tá? E lá no nosso planejamento estratégico a gente colocou a implantação das práticas ESG baseado em normas internacionais. Lá na, na, na cooperativa que nós somos da área da qualidade, compliance de lá, é, é a única cooperativa no Brasil que tem certificação ISO 9001, tá? E ajudamos bastante aí o Cicobi como um todo nas boas práticas em ESG. Tá? Então, o Cicobi está fazendo todo esse alinhamento aí nacional e já a gente consegue comprar as ações na bolsa do Cicobi. Tá? Aqui uma notícia da XP, né? A nova resolução da CVM define regras ESG mais rígidas para companhias abertas, ou seja, companhias ESA. Tá? Então, a notícia aqui recente. E a maioria das indústrias já adota ações para melhorar a sustentabilidade, aponta relatório da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, também com foco em ESG. Então, como eu falei, o ESG ele veio para ficar, pessoal. A gente está vendo aí as questões das mudanças climáticas, né? Tempestade solar, né? Que diz que vai parar a internet aí durante muito tempo aí ano que vem. Então já tem ações preventivas aí desse risco. Os Estados Unidos mirando aí nos asteroides e nas nuvens, né? Que afetam aí a transmissão da internet aí para a Terra. Então tudo isso, pessoal, mudanças climáticas, ambientais, governança, né? Questão da transparência, ética, tudo que envolve o ESG hoje, como eu falei, ela é uma tendência para que seja uma coisa que dê bastante continuidade aí, porque fala da questão ambiental, social e de governança corporativa, né? Que a gente vai ver a parte teórica agora. Então, a sigla ESG, para quem nunca viu, significa Environment, Social e Governance, que é ambiental, social e governança corporativa. Tá? Então, essa sigla, muita gente chama de ESG, né? Ou ESG, e já vi também ASG, que é ambiental, no, portuguesando aí, né? A sigla ambiental, social e governança. Então, estratificando cada uma delas, o E se refere a aspectos ambientais relacionados à empresa e sua operação. Então, alguns exemplos aí das práticas, né? Com relação à parte ambiental: monitoramento de emissões de gases de efeito estufa,
Então, aquelas empresas aí e fábricas, né? Empresas que têm frota grande, fábricas que emitem muitos poluentes, né? Que afetam a camada de ozônio, né? Então, são os gases de efeito estufa. O uso de recursos naturais, como água e energia. Então, empresas que consomem bastante água, que gastam bastante energia, também entram aqui no E do ESG. Gestão de resíduos. Então, principalmente, por exemplo, os grandes hospitais, né, as empresas da área da saúde, elas produzem muito resíduo hospitalar. Grandes indústrias produzem muitos resíduos que impactam no meio ambiente. Então, tem que fazer todo o gerenciamento de resíduos, né? Eu tive a oportunidade, há alguns anos atrás, que eu fui fazer um curso justamente da ISO 14001 em Salvador, e fiz amizade lá com várias pessoas, colaboradores, diretores, né, que é do Polo Petroquímico de Camaçari. E aí tive a oportunidade de visitar uma empresa bem bacana, que ela gerenciava toda a emissão de resíduos do polo petroquímico. Então, todas as empresas mandavam uma lista gigantesca lá dos resíduos gerados durante o mês, para que essa empresa criasse, colocasse em um tanque gigantesco bactérias, pessoal. Muito legal, nunca tinha visto isso, né? Um tanque de bactérias para fazer a limpeza da água de cada resíduo que era gerado pelas indústrias do polo petroquímico de Camaçari. Então, todos os resíduos eram direcionados para essa empresa, os resíduos eram peneirados ali, né, por essa empresa, com essas bactérias lá que comiam os resíduos, e a água saía limpinha do outro lado. Impressionante, tá? A questão da poluição é outro aspecto ambiental, né? Então, como eu falei, empresas que têm frotas de veículos, a empresa que usa muito, que emite muitos gases para a atmosfera, entram nessa situação aí. A questão da biodiversidade e mudanças climáticas, como nós já falamos. Então, são exemplos do aspecto aí do E, da parte ambiental. Depois passamos para o S, se refere a aspectos sociais relacionados à sua empresa e à sua operação. Então, alguns exemplos aí, a questão dos direitos humanos, né? A questão do trabalho escravo, as práticas trabalhistas, como saúde e segurança no trabalho, que a gente, por exemplo, os órgãos públicos, né? Eles, quando a gente presta serviço aí para os órgãos públicos, eles nos pedem uma série de certidões para verificar a conformidade, a questão do compliance, que já é a parte de governança, né? Então a gente tem que estar em conformidade com isso. Diversidade e inclusão. Então, a questão das mulheres, né, no cargo de liderança, na direção, como CEO, a questão da inclusão do menor aprendiz no mercado de trabalho, a inclusão de pessoas com necessidades especiais, tudo isso entra aqui no aspecto social, né? E também é cobrado um engajamento com a comunidade. Então, o que a empresa faz não só para o colaborador, mas estende aí para a questão dos familiares e a comunidade que ela está inserida, né? Que às vezes ela gera um impacto ali na comunidade. Se tem a questão dos resíduos, por exemplo, eu tive um cliente que é um posto de combustível, né? Então lá a gente implantou aí várias práticas com relação à parte ambiental. Então, esse posto, ele tinha lá o aproveitamento da água da chuva para a lavagem dos veículos, ele tinha lá, quando trocava o óleo, né, esse óleo não era descartado de qualquer forma, tinha uma canaleta que ia para um armazenamento, uma segregação específica, onde vinha uma empresa também específica para coletar aquele óleo e descartar num local apropriado. Ela tinha não só a questão do aproveitamento da água da chuva, né? Mas eles faziam lavagem ecológica com produtos, né? De limpeza que gastavam o mínimo de água possível. Então, isso tudo, pessoal, faz parte aí do dia a dia das empresas, né? Como é que ela pode fazer para trabalhar ali no dia a dia sem aquele impacto? Se ela desperdiçasse, descartasse, por exemplo, o óleo ali próximo do posto e impactar no solo,
onde tem moradias próximas, gerando, né, a questão ambiental, a questão da água mesmo, da economia de água, né, com o aproveitamento da água da chuva, era impressionante. Então, quando tinha, às vezes chovia tanto e tinha tanto aproveitamento que ela tinha que aumentar a questão da caixa d'água, né, para aproveitar mais água com relação à lavagem dos veículos, e também a privacidade e segurança de dados. Aqui entra muito a questão da LGPD, então entra também no aspecto social, né? Temos que proteger as informações, os dados sensíveis dos nossos clientes. E depois, o G de governança, né? São aspectos relacionados à governança, relacionados à empresa e sua operação. Então, transparência e responsabilidade, estrutura de liderança e governança corporativa, a questão da ética empresarial, né? O seu código de conduta, a gestão de riscos, também que a gente reduz bastante custo e principalmente risco de imagem da organização, tá? Quando o nosso cliente ali ele vê alguma situação que ele gera uma reclamação numa rede social, que ele verifica que a empresa não tem boas práticas, que a empresa não é empresa idônea e tudo mais. Então a gente sempre fala, né? A empresa ela demora anos e anos para gerar essa boa imagem, essa credibilidade, e para perder ali é no piscar de olhos. E a questão do compliance, né? Mais uma vez, aquela questão das certidões aí, onde a gente consegue comprovar que a empresa está em conformidade no pagamento do FGTS dos colaboradores, nas questões trabalhistas, nas questões de saúde e segurança ocupacional, né? Então, a questão do compliance gera a conformidade aí com a parte legal, tá? Dos requisitos da empresa e requisitos estatutários e regulamentares. Então, essa parte conceitual, né, do ESG. E qual a importância, pessoal, para as partes interessadas? Então, quem são as partes interessadas? Geralmente são essas aí, ó, os investidores, os colaboradores, os funcionários, né, os clientes e as comunidades ao qual a empresa está inserida. Então, ó, os investidores estão cada vez mais interessados em investir em empresas que possuem práticas de negócios sustentáveis e responsáveis. Empresas com práticas ESG podem atrair mais investimentos e ter melhor desempenho financeiro. Então, pessoal, dando exemplo prático, por exemplo, a Redditor, a área da saúde, é uma área que ela está, um exemplo muito prático, né? Os grandes grupos aí da área da saúde, a Redditor, o Grupo Santa, é, a rede da Vita, que é da parte é uma empresa americana na área de nefrologia, enfim, esses grandes grupos, Grupo Opt, da área de oftalmologia, né? Vários meus clientes foram comprados pelo Grupo Opt, que não é nem um grupo da área da saúde, tá? É um grupo de investidores. Então, o que acontece? Eles estão buscando clínicas e hospitais que têm uma boa gestão, que têm certificações, acreditações, que têm implantação aí das boas práticas do ESG, porque quando você compra uma empresa e ela está bem organizada, ela tem uma valorização de mercado bem significativa, pessoal. Eu, nesses 21 anos de empresa e 24 anos de mercado, eu já passei por várias compras. Exemplo, o Grupo Afinidade foi comprado pela Qualicorp. Lá nós tínhamos certificação. O Grupo Exave, né, a Exave Veículos da Fiat, foi comprado pela Bali. Então lá nós tínhamos certificações. Várias vezes a gente saiu na revista Quatro Rodas Carro como a melhor concessionária de atendimento, né? O melhor atendimento do Brasil, das concessionárias Fiat. Então tudo isso gera uma valorização. E a compra, pessoal, valoriza a empresa aí em termos de 25, 30% a mais em termos da negociação com o mercado. Então vai lá fazer o valuation, né? Então sai lá o valor da empresa, e a empresa injeta mais 25, 30%, porque a empresa que está comprando pegou a empresa redonda, com planejamento estratégico, com gerenciamento de riscos, com processos mapeados e documentados, com indicadores de desempenho bem implantados, com as pessoas bem qualificadas, bem treinadas. Então, é uma moleza pegar uma empresa assim, tá? Então, os investidores estão de olho nessas empresas.
Então, pessoas aqui que são empresários, que são gestores, diretores de empresas, implantem essas boas práticas, essas certificações, que dão uma valorização gigantesca na empresa de vocês. Com relação aos colaboradores, ó, os funcionários valorizam trabalhar em empresas que são social e ambientalmente responsáveis, o que pode levar ao maior engajamento, lealdade e retenção, que é a fidelização ali do colaborador. Então, essa nova geração, ela tem essa preocupação. Então, quando a gente vê aí, às vezes, umas notícias, né? Ah, a empresa X usa mão de obra escravo. Ah, não paga os impostos devidamente. Ah, ela usa a mão de obra, né, barata, ou seja, não valoriza o colaborador, só a questão da, tipo, as empresas que vão para a China, né, que têm uma mão de obra gigantesca, e a mão de obra lá é barata. Né? Então, é uma cultura do país, não quer dizer que ela está infringindo alguma lei. Mas quando chega nessa questão aí, como eu falei, do trabalho escravo, ou explorando menores para trabalhar, além de ser um menor aprendiz, né? Trabalha uma jornada de 8 horas, faz a exploração do menor ali no campo, que ele necessita de uma remuneração para ajudar a família. Tudo isso entra nessa questão aí da credibilidade, da idoneidade das organizações. Os clientes, pessoal, que são as partes interessadas aí, uma das mais relevantes, né? Ó, estão cada vez mais preocupados com as práticas sustentáveis e podem preferir comprar produtos ou serviços de empresas com práticas ESG bem estabelecidas. Então, o cliente está de olho. Quando ele bota o selinho, aquele selo verde, é certificado, né? Como eu trabalho muito tempo nisso, né, eu dou um valor gigantesco, porque a gente sabe como é que funciona os bastidores disso aí. Então, a gente sabe que o Brasil ainda está muito atrasado, né, com relação à parte dessa cultura da qualidade, dessa cultura de você ter certificações diversas, ter modelos de gestão bem implementados. Isso aí hoje é um percentual muito reduzido nas empresas brasileiras. Né? Eu tenho uma estatística aí do Serasa Experian, que compartilhou lá com a FNQ, né? A nossa empresa, Focus Consultoria, ela é afiliada à Fundação Nacional da Qualidade, e a gente tem acesso a uma série de estatísticas. Essa estatística que eu vou falar para vocês é um pouco antiga, mas ela reflete muito essa questão até do faturamento, dos indicadores financeiros, né? Com relação à parte de indústria, comércio e serviços. Então, a gente viu lá que nessa estatística, né, foram pesquisadas mais de 2.500 empresas, tá? Nesses três segmentos, indústria, comércio e serviço, e a gente viu todos os indicadores financeiros, pessoal, faturamento, endividamento, EBITDA, investimentos, rentabilidade, lucratividade, todos esses indicadores financeiros que os gestores, os diretores e investidores, eles olham bastante, né? As empresas que tinham certificações e modelos de gestão implantados tinham uma diferença em todos eles. A área do comércio, por exemplo, pessoal, tinha uma diferença de 35% no faturamento das empresas. 35% é muita coisa. Tá? Então, a implantação desses modelos de gestão, eles, como eu falei, geram uma gestão muito consistente, né? E aí a empresa cresce de forma sustentável, com planejamento, com gestão orçamentária, e ela tende a crescer de forma sustentável. E quando a gente fala de forma sustentável, a gente não está falando só de meio ambiente, tá? Como a gente viu no comecinho aí da palestra, né? Os participantes tinham um pouco conhecimento com relação ao ESG. Quando a gente fala de sustentabilidade, pessoal, a gente fala do meio ambiente, a gente fala da parte social, a gente fala da parte financeira, tá? Então, o financeiro é que sustenta a empresa. A empresa pode ter as melhores práticas. Se ela não tiver um bom fluxo de caixa, um bom controle financeiro, bons investimentos, ela quebra. Tá? Então, a sustentabilidade entra muito nessa questão financeira também. E, por último, aqui, a questão das comunidades. Né? Então, empresas que adotam práticas ESG podem melhorar suas relações com as comunidades locais, aumentando a aceitação e a legitimidade, desculpe, de suas operações. Tá? Então, essa é a importância. Aqui, pessoal, só para mostrar para vocês, esses são os 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável preconizados pela ONU. Eles foram lançados em 2015. E o ESG, se você olhar aí, erradicação da pobreza, vida terrestre, energia limpa e acessível, redução das desigualdades, consumo e produção responsáveis, tudo isso está muito alinhado ao ESG, tá? Então, só para vocês terem um parâmetro aí com relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável preconizados pela ONU. E aqui, pessoal, mostrando para vocês que os modelos de gestão, as normas internacionais estão muito alinhadas com o ESG. Então, nós temos a ISO 14001, que é o Sistema de Gestão Ambiental, nós temos a ISO 9001, que é a Gestão da Qualidade, nós temos a ISO 37000, que é a primeira norma no mundo que dá toda uma orientação com relação à governança corporativa, a ISO 37001, que é a questão do antissuborno, a ISO 37301, que é a parte de compliance, gestão de risco, a ISO 31000, 27001, segurança da informação, 26000, responsabilidade social, e esse quadradinho aí com várias figuras são os requisitos do modelo de gestão da Fundação Nacional da Qualidade, o qual também fala da sustentabilidade, práticas ESG, tá? Então, todas essas normas, pessoal, esses requisitos de normas, elas vão levar ao ESG. E no dezembro do ano passado, pessoal, foi lançada a PR 2030, tá? Que ela fala, é uma norma, uma prática recomendada da ABNT, certo? Que é uma norma que ela fala sobre ESG, ok? Então, nós temos uma norma da ABNT que ela mostra como é que você vai se organizar para fazer toda a implementação aí do ESG, baseada em todas essas normas aqui. Qualidade, segurança da informação, compliance, meio ambiente, antissuborno, governança e etc. Tá? Então, todas essas normas ISO, a PR 2030, ela considerou para fazer a elaboração, né, dessa norma específica de ESG, ok? E ela foi revisada, ela foi lançada em dezembro de 2022, do ano passado, e já foi revisada agora em julho de 2023, tá? Então já tem uma pequena revisão aí. A coluna vertebral, pessoal, dessas normas ISO, ela tem à esquerda aqui, a gente vê aqui, ó, escopo, referência normativa, termos, definições. Essas 10 seções, elas são a coluna vertebral de todas as normas ISO que a gente viu no slide anterior. Todas elas começam com sistema de gestão. Então, é sistema de gestão da qualidade, sistema de gestão ambiental, sistema de gestão de segurança da informação, sistema de gestão de compliance, sistema de gestão de responsabilidade social. Ela tem essa mesma estrutura, essa mesma coluna vertebral. E qual é a composição dessa coluna vertebral? Eu estratifiquei aqui ao lado. Então, nós temos aí, ó, missão, visão e valores, nós temos que estabelecer, tá? Aqui, com relação ao nosso foco, com foco ESG, principalmente a visão de futuro e os valores da empresa, tá? Tem que ter alguma coisa em termos de ESG. Às vezes na missão não tem, porque não é uma empresa nem que trabalha com meio ambiente, nem a parte social, nem governança, tá? Então, por exemplo, é uma clínica de oftalmologia. Então, na missão dela vai ter lá a questão do atendimento assistencial e etc. Tá? Que a missão é a razão de ser da empresa. Temos os fatores internos e externos da empresa, que a gente atende com a ferramenta da análise SWOT. A gente vai ver forças e fraquezas, daqui a pouco eu vou falar melhor, oportunidades e ameaças. Nós temos a questão das partes interessadas. Então, toda empresa, pessoal, tem que saber quais são as partes interessadas na minha empresa. Então, começa com você que é acionista, tá? Você que é um diretor, que é um colaborador da empresa, começa com o seu cliente, que sustenta a sua empresa, com o fornecedor, que ele é parceiro, a comunidade que ele está inserida, o governo, que a gente paga impostos, ele é uma parte interessada também, às vezes a vizinhança, né? Está ali junto com a comunidade, certo? Os parceiros de negócio, todos esses são as partes interessadas na empresa que você trabalha ou na sua empresa, né? Se você é um empresário. Planejamento estratégico, pessoal. Toda norma tem planejamento estratégico.
Então, aqui eu vou explicar para vocês como é que a gente encaixa o ESG no planejamento estratégico. Gestão de processos, toda norma daquela é baseada em processo. A gente bota lá o ciclo PDCA, que eu vou falar daqui a pouco mais detalhadamente para vocês. Toda norma tem política, cada um no seu assunto, política da qualidade, política de compliance, política de gestão de risco, política de segurança da informação, política de responsabilidade social. Então, todas as normas têm um requisito de política. A grande maioria tem a questão do gerenciamento de riscos. Então, a gente recomenda que as empresas façam o gerenciamento de risco por processos, tá? A gente vai falar um pouquinho mais na frente. Treinamento. Então, seja rato de treinamento, pessoal. Vá para aprender, aprenda e vá praticar. Desenvolva suas competências técnicas e comportamentais. Se você quer subir de carreira, de nível hierárquico na sua empresa, foque nas competências. Se você é um gerente e quer ser um diretor, pois quais são as competências que aquele diretor tem, né? Ou deve ter, pelo menos? Vá lá no RH, verifique quais são essas competências técnicas e comportamentais, desenvolva essas competências, porque senão você vira aquele famoso colecionador de certificado. Você tem um monte de treinamento, um monte de certificado e não sabe fazer nada. Só teoria. Teoria, teoria e certificado. Aí você vai lá, fez um curso tal, fala, fulano, faz aqui. Ó, esse aqui faz tempo que eu não faço. Então, esse é o colecionador de certificado. Tá? Então, vá para o treinamento para aprender, para desenvolver suas competências e, principalmente, praticar. Vá praticar na sua empresa, no seu setor, né? na empresa que você trabalha, vá praticar aquilo que você aprendeu. Assim você consolida o conhecimento. A parte de indicadores de desempenho, nós temos os indicadores vindos do planejamento estratégico e da parte operacional. Auditoria interna, todas as normas temos auditoria interna, tá? E as empresas que não são certificadas não precisa fazer auditoria de requisito, mas faça auditoria de processo. A auditoria gera continuidade das práticas de gestão da sua empresa. Nós temos também análise crítica, que é uma reunião grande, onde a gente analisa o modelo de gestão como um todo. Então, lá a gente vê planejamento, a gente vê SWOT, a gente vê o relacionamento com o fornecedor, a pesquisa de satisfação, como é que está sendo o gerenciamento dos riscos, a gestão de processos, a melhoria contínua. Então, é uma reunião que abrange os assuntos importantes dentro do seu sistema de gestão. Temos os registros de falhas, que são as famosas não conformidades, as falhas de processo, que devem ser registradas e gerar melhoria no seu processo. Temos a questão da comunicação e conscientização. Então, lá tem a política de comunicação e as conscientizações que você tem que fazer junto aos seus colaboradores, fazendo conscientização, que é um requisito que muita empresa não dá valor, pessoal, gera o quê? Gera percepção, gerando percepção, gera mudança de comportamento, mudança de cultura organizacional. Então, isso é fantástico. E por último, aqui, importante, gera memória organizacional. Todas essas normas são baseadas em evidências. Nós temos que gerar documentos, registros, padrões, evidências esse conjunto de informações gera a memória organizacional. A empresa não depende das pessoas. A informação é da empresa, não é da pessoa. Então, você com esse conjunto de informações documentadas, o colaborador saiu, aí entrou o outro, vai dar continuidade à gestão daquele colaborador lá que trabalhou 5, 7 anos na empresa. Se você não documenta, não faz um ata de reunião, não acompanha indicadores com planilhas Excel, com sistemas, com PowerPoint, não registra as informações, a informação vai embora com aquela pessoa. Então, cria o que a gente chama de conhecimento organizacional, que é o nome do requisito. Eu botei aí memória para facilitar a questão do entendimento. Então, a composição, pessoal, a coluna vertebral dessas normas possui aquelas normas lá, possui esse conjunto de informações. E a partir de agora, eu separei alguns importantes para a gente falar aqui. Então, na nossa palestra, lá, o primeiro item está lá. Vamos apresentar as etapas de implantação do ESG. Então, aqui eu tirei um print, tá? Da PR 2030,
que foi lançada em dezembro do ano passado, 2022. Então, nós temos aí 7 passos, tá vendo? Ó, passos para incorporar o ESG na sua organização. Então, o primeiro passo é a gente conhecer o que é o ESG. Estamos vendo aqui, né? É uma sigla que compõe aqueles itens, dei vários exemplos, e essas siglas elas são interligadas, a gente tem uma série de práticas de gestão para implantar, para poder atender cada uma delas, e a gente precisa conhecer cada uma delas para a gente conseguir dar o primeiro passo. O segundo passo, pessoal, é ter a intenção estratégica. Então, tem que vir de um gestor, de um gerente, de um diretor, de um CEO, de um acionista da empresa. Não pode ser aquela situação que vem lá do pessoal do chão de fábrica, que a gente chama, né? Do pessoal de serviços gerais, de uma pessoa, de um auxiliar, de um assistente que conheceu, que estudou na faculdade, que achou legal, que vai tentar convencer ali o seu chefe, o seu supervisor, que vai falar com o gerente, que vai falar com o diretor, que vai falar com o dono da empresa, tá? Então tem que vir lá de cima, do topo da pirâmide da empresa, lá do topo da hierarquia, tá? Então é o acionista, o diretor, o CEO. Então tem que virar uma intenção estratégica. Por isso que toda grande empresa, quando a gente faz o planejamento estratégico, o ESG está lá no planejamento, tá? E aí vai de cima para baixo. Então, a cultura, ela tende, quando tem o apoio da direção, pessoal, é outra realidade. Então, o pessoal está vendo o engajamento, o envolvimento da alta direção. Poxa, está lá no nosso planejamento. Poxa, está nas nossas reuniões de análise crítica, nas nossas reuniões de planejamento estratégico, nas nossas reuniões de resultado. Então, o tempo todo, a gente está falando dessas práticas, desses resultados, dessas ações de ESG. Depois, o passo 3, o diagnóstico. Poxa, como é que eu faço alguma coisa de ESG? E aí, será que eu estou bem na fita? Estou mal? Então a gente faz um diagnóstico. Então, como é que é esse diagnóstico, pessoal? A gente tem lá as práticas, né, de cada da parte ambiental, da parte social e da parte de governança, e a gente pode montar lá um checklist, né, dessas práticas e verificar o que eu tenho e o que eu não tenho. Aí eu faço planejamento? Faço. Mas, poxa, tem alguma coisa de ESG no meu planejamento? Não tem. Ah, então já estou meio caminho andado. Pelo menos eu tenho um planejamento estruturado, eu vou acrescentar aqui as práticas do ESG. Beleza, já está encaminhado. Ah, na parte social, o que eu faço na parte social? Ah, não é só campanhas sociais, pessoal, tá? Na parte ambiental também, não é só aquela coleta seletiva do lixo, né? Separar o lixo. O pessoal pensa que é economizar papel. Tem um monte de coisas, né? Que a gente pode implantar, que eu vou falar daqui a pouco. Ok? Então eu faço um diagnóstico. O que eu tenho, o que eu não tenho. Beleza. Aí vamos supor, eu tenho 100, botando um número redondo, tá? Só um exemplo. Eu tenho 100 itens para implantar. Desses 100 itens, né? O que eu já tenho? 30% eu já tenho, já atendo aqui, ó. Isso aqui já está ok. Os outros 30 tá mais ou menos. Eu tenho alguma coisa, tá? Então já gerou 60. E 40% eu não tenho nada. Pronto, depois do diagnóstico eu posso entrar no passo 4, que é fazer o planejamento. Vou planejar a implantação das outras práticas, o que eu tenho mais ou menos eu vou fazer adequação para ter por completo e por aí vai. Então entra a fase de implementação, medição e monitoramento, o relato e a comunicação, que são os relatórios ESG que a gente vai ver aqui ao longo da nossa palestra aqui. Então aqui, pessoal, esses 7 passos eu encaixo aqui, depois daqueles passos iniciais, no ciclo PDCA. Todas aquelas normas, pessoal, que a gente viu, normas internacionais, são baseadas no ciclo PDCA. Para quem nunca viu o ciclo PDCA, é esse aqui, ó. O P é de planejamento, o do é a fase de execução, é o do, fazer, né? Aí eu falo muito da questão do treinamento, antes de executar tem a parte do treinamento. Aqui o check, que é a fase de verificação, onde nós temos aqui as práticas de checagem. Essa fase, pessoal, eu considero a principal, porque ela gera um monitoramento da execução, né? Eu estou checando se eu estou fazendo conforme o planejado. Então, ela vai invertendo aqui o PDCA, né? Checo a execução se está conforme o planejamento, certo? E essas práticas de checagem aí entra a questão dos indicadores, das reuniões setoriais
reuniões gerenciais, reunião de resultado, reunião de planejamento, entra aqui os indicadores de desempenho, entra as auditorias, entra a avaliação dos fornecedores, entra a avaliação de desempenho, entra a pesquisa de clima organizacional, entra um monte de práticas que eu consigo checar se eu estou praticando conforme eu planejei. E depois que eu faço a checagem, vem as ações. Então, tudo termina em plano de ação, pessoal. Então, quando a gente está implantando, né, as práticas ESG e qualquer outro tipo de prática na empresa, eu vou enquadrar aquela prática, aquele processo no ciclo PDCA. Como é que eu fiz o planejamento? Aí esse planejamento entra o planejamento estratégico e operacional, que é a parte do processo. É o famoso POP, né? Procedimento Operacional Padrão, ou fluxograma. Tem empresas que gostam de trabalhar com a ferramenta do fluxograma. Então ela planejou e documentou o seu processo. Como é que eu faço o atendimento ao meu cliente? Como é que eu faço o meu processo de contas a pagar? Como é que eu faço o recrutamento e seleção? Como é que eu faço uma auditoria? Como é que eu faço a minha reunião de indicadores? Como é que eu faço o processo de compras? Então eu faço o fluxograma, eu escrevo o POP, o passo a passo, né? Então está tudo aqui na fase do planejamento. E depois, eu vou treinar as pessoas, depois que eu planejei, né? Para justamente entender qual que é o processo, como é que funciona, qual foi o padrão que foi definido, e vou colocar para rodar, execução. E aí entra, como eu falei, a fase do check, que são as verificações da execução. A validação de conformidade, pessoal. A auditoria, ela valida a conformidade, o indicador valida o resultado do processo. Tá? A avaliação de desempenho pode ser do processo ou do colaborador, dá um resultado para que eu monitore lá o desenvolvimento de competência. Então, tudo isso a gente vai fazendo a implantação, fazendo as verificações e depois tomando as ações pertinentes. Essas ações são as ações corretivas, se na fase do check eu encontrei situações de falhas, tá? Então, se eu encontrei uma falha, a ação é corretiva. Ah, na hora da checagem eu vi que a prática ali está mais ou menos, tal. Pode ser que gere uma falha lá na frente. Então, eu vou trabalhar a gestão de riscos, que gerenciar riscos é eu conseguir agir de forma preventiva, né? O objetivo de gerenciar riscos é evitar problemas, reduzir a probabilidade de ocorrência de falhas ou o impacto dessas falhas, né? E eu posso ter também as ações de melhoria. Caramba, isso aqui está rodando bem, mas eu posso melhorar. Então, por isso, pessoal, que esse ciclo PDCA é chamado ciclo de melhoria contínua. Vamos lá. Aqui entra a questão das diretrizes, né? Então eu tenho que encaixar, principalmente, como eu falei lá no começo, a visão e os valores nas práticas ESG. Então eu tenho que ter valores lá, ética, que faz parte da governança, a parte da valorização do colaborador, que faz a parte social. Eu tenho que ter a visão de futuro com relação às práticas socioambientais. Posso escrever na minha visão. Transparência, valores, tá? Então eu vou encaixando os itens ESG, principalmente aqui nas diretrizes, na visão de futuro, onde a empresa quer chegar, e nos valores, que são os princípios que regem a minha organização. Aqui, pessoal, eu trouxe, com relação ao planejamento estratégico, a metodologia que eu mais utilizo é o Balance Scorecard, tá? Então, o BSC é uma metodologia, uma ferramenta estratégica que ela separa objetivos em perspectivas, tá? Essas perspectivas são financeira, cliente, processos internos, aprendizado e crescimento. Como eu sou abusado, um consultor abusado, né? E visando aí a questão das boas práticas, eu incluo a perspectiva sociedade, onde eu vou falar questões de objetivos sociais e ambientais, e eu separo a parte do cliente aqui, eu foco nesse cliente como cliente externo e incluo a perspectiva mercado e imagem para a parte de marketing e a parte institucional da empresa. Então, a metodologia do BSC, eu consigo definir um ou mais objetivos para cada perspectiva dessa aí. Então, temos alguns exemplos aqui, né? Aumentar a receita líquida, aumentar a rentabilidade, captar cliente, reter talentos, que é a parte de aprendizado e crescimento com foco em pessoas, né? Então, é uma metodologia, pessoal, é uma ferramenta estratégica excelente,
Quando a empresa não usa nenhum tipo de ferramenta, geralmente ela foca muito na parte financeira. Por isso que eu gosto de usar o Balance Scorecard. Aqui, fluxo do planejamento estratégico, né? Como fazer o meu planejamento? Então, algumas dicas importantes para você sair daqui com conhecimento. Como é que eu vou fazer meu planejamento aí para 2025? Então, se eu não tenho, eu vou definir minha missão, visão e valores, tá? Que são as diretrizes estratégicas. Lembrando que o planejamento tem que estar alinhado com a sua visão de futuro. Eu vou fazer a minha análise de ambiente, que é a análise SWOT. No ambiente interno, eu vou definir as forças e fraquezas, e no ambiente externo, as oportunidades e ameaças. Então, lembrando, a análise SWOT não é só para definir esses fatores e botar na gaveta. Não. Desdobre em planos de ação, pessoal. Faça o desdobramento em planos de ação. Por quê? Porque se eu tenho um ponto fraco, geralmente para o ponto forte a gente quer manter, né? Então, no ponto forte a gente até não foca muito a questão do plano de ação. Mas, por exemplo, se eu identifiquei uma fraqueza, eu quero eliminar aquela fraqueza. Ah, o clima organizacional da minha empresa é ruim. Então, opa, eu vou fazer um plano de ação para melhorar meu clima organizacional, para eliminar aquele ponto fraco. Aí no ambiente externo, oportunidades. Listei lá minhas oportunidades. Ah, eu tenho oportunidade aqui de abrir novas filiais, eu tenho oportunidade de abrir o investimento na bolsa, eu tenho oportunidade de crescimento, de parcerias estratégicas, etc. Beleza, e o que eu vou fazer com essa oportunidade? Eu vou fazer plano de ação. Se eu quero abrir novas filiais, abrir novos mercados, né? Eu sou daqui de Brasília, quero abrir uma filial em Goiânia, uma lá no Nordeste, uma em São Paulo, tal, beleza. Aí, plano de ação. Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer análise de mercado, vou fazer um plano de negócio, vou fazer parcerias estratégicas naquela cidade. Aí gera o plano de ação e você sai do lugar, pessoal. Você vai aproveitar a oportunidade. E a questão das ameaças. Poxa, eu faço compra de equipamentos, minha empresa tem equipamento, o equipamento é importado, eu financiei em dólar, em euro, então eu tenho que ficar de olho no câmbio. Tá? É uma ameaça. Se o câmbio disparar, minha dívida dispara também, dobra, triplica. Então, tem que fazer uma reserva no meu orçamento aqui para essa situação, gerenciar o risco. Tá? Então, eu tenho concorrência, como eu falei, os grandes grupos aí de investimentos, a XP, Grupo Opt, são grupos de investidores, pessoal. Eles não são da área da saúde. Eles estão comprando clínicas e hospitais. A área da saúde tem um retorno muito significativo. Se você vai comprar uma clínica que custa 5 milhões, se você for aplicar esses 5 milhões em qualquer tipo de aplicação, não dá o rendimento de uma clínica, de hospital que fatura aquilo lá, tá? Então eu tenho que aproveitar as oportunidades, minimizar as ameaças, tá? Então análise SWOT, determine os itens e faça planos de ação para você sair do lugar. Então eliminar o ponto fraco, aproveitar as oportunidades e minimizar as ameaças. Fatores críticos de sucesso, importante. O que eu tenho que fazer para que o meu planejamento saia do papel? Aí eu tenho que ser disciplinado nas reuniões, eu tenho que fazer um calendário, eu tenho que envolver as lideranças, a direção e a gerência, eu tenho que monitorar meus indicadores de desempenho, eu tenho que engajar os colaboradores no meu planejamento, fazer o acompanhamento das ações nos prazos estabelecidos. Então, tudo isso que eu estou falando são fatores críticos de sucesso. Ou seja, o que eu vou fazer para que o meu planejamento dê certo, tenha sucesso. Aí você vai definir os objetivos de acordo com as perspectivas do BSC lá, tá? A parte de financeira, sociedade, clientes, mercado imagem, processos internos e aprendizado e crescimento. Aí eu vou desdobrar esses objetivos em ações. O que eu vou fazer para atingir o meu objetivo? Mais uma vez, plano de ação. E definir os indicadores de desempenho, pessoal, focado nos objetivos, tá? Você não define indicador para ação. Esse indicador para ação é um indicador operacional. No planejamento estratégico, os indicadores, eles vêm do objetivo. Se meu objetivo é aumentar o faturamento, então meu indicador vai ser percentual de aumento do faturamento. Certo? Então, aquele indicador eu vejo, se é para aumentar, está aumentando quanto? Primeiro, está aumentando? Se está aumentando qual o percentual? Ah, eu quero saber o valor, não só o percentual. Então, coloca lá, percentual de aumento e valor do aumento, em reais. Tá? Então, são seus indicadores
vinculado aos objetivos. E aí, pessoal, se você não tem uma gestão orçamentária, com este planejamento, com essa estrutura aqui, você vai fazer o planejamento orçamentário de acordo com as ações, que tem várias ações que vão exigir algum investimento. Investimento em capacitação, investimento em aplicativos, em softwares, em infraestrutura. E aí você vai orçando isso aí, em marketing, tá? Tudo isso vai gerando as ações e você vai, quando gera os planos de ação, né? Você pode usar aquela ferramenta 5W2H, que ela tem lá o quanto custa isso aqui? Ah, eu tenho que fazer tal coisa. Vai gerar custo financeiro? Vai. Quanto é? Tantos reais. Então, você vai colocando valores naquelas ações que geram investimento e você vai fazendo o início da sua gestão orçamentária. E depois você vai fazer o quê? A implementação. Então não pode ficar no papel, pessoal, tá? Coloque seus sonhos, seus desejos no papel, na sua planilha, no seu sistema, no seu aplicativo e bota para rodar. Plano de ação, defina prazo, direcione responsável, cobre daquelas pessoas, faça um monitoramento nos prazos. Por isso que eu não gosto de fazer planejamento a longo prazo. O brasileiro não tem essa cultura, tá? Faça planejamento de 2 anos no máximo. Sugestão, tá? Sugestão. Se quiser fazer mais, não tem problema. Mas como o brasileiro tem essa cultura de fazer nos 45 do segundo tempo, o que acontece? Ele vai deixar, por exemplo, a gente fez o planejamento, tem uma ação que você vai fazer daqui a 1 ano e meio. Você não vai começar nada agora. Certeza. Quando o Brasil, o exemplo, Olimpíada e Copa do Mundo. Quando o Brasil foi eleito, né, ganhou lá a questão no sorteio lá para a Copa do Mundo, né? Aí, poxa, o que aconteceu? Tem estádio até hoje, já passou a Copa em 2014, faz tempo, vai fazer 10 anos ano que vem, e tem estádio que não está pronto. Por quê? Porque deixou para a última hora, fez as coisas tudo atropelado. Porque nós não temos esse hábito de planejar a longo prazo. Então, uma dica como consultor, tá? Não faça planejamento a longo prazo, ainda mais que a gente tem mudança na economia, nossa economia toda doida aí, né? Então, faça de 1 ano, 2 anos no máximo, que você vai ter um bom resultado. E fazer as reuniões de análise crítica periodicamente, a cada 4 meses ou 6 meses. De 4 meses, 3 reuniões no ano, ou 6 meses, 2 reuniões no ano. Tá? Então, a minha dica com relação a planejamento estratégico. E aqui, pessoal, o ESG no planejamento. Ó, o que a gente tem que fazer? Então, com relação ao planejamento, como eu falei, realizar reuniões periódicas, quadrimestrais ou semestrais, registrar as reuniões em ata, apresentações PowerPoint, planilha Excel ou qualquer outro aplicativo. E aqui, ó, eu trouxe para vocês aí, ó, dando as dicas dos objetivos que vocês podem ter alinhando o planejamento estratégico com o ESG, tá? Então, ó, eu vou traçar um objetivo na perspectiva sociedade, ó, implantar normas ISO. Pode ser a norma ambiental, responsabilidade social, compliance, governança corporativa, segurança da informação, qualidade, todas elas, sistema de gestão integrado, né, que ela tem aquela mesma coluna vertebral, então você pode fazer essa implementação aí como um sistema de gestão integrado, escolhendo várias normas. Pode ser um objetivo seu no planejamento estratégico, realizar campanhas sociais, identificar aspectos e impactos ambientais nos processos, estabelecer o conselho administrativo, conselho de administração, definir o código de conduta, o código de ética, né? Implantar o programa de integridade, que é muito alinhado à questão do compliance, desenvolver o programa de gerenciamento de resíduos, né? Foco ambiental, implantar o programa de qualidade de vida, foco social, no foco nos colaboradores, e, de uma forma genérica, implantar as boas práticas em ESG. Tá? Então, pessoal, trouxe vários exemplos de objetivos estratégicos que você pode alinhar no seu planejamento já existente ou no seu planejamento que você vai começar agora para fazer para 2024. Então, objetivos aí bem interessantes, tá? Agora, o ESG, falamos de planejamento estratégico, tá? Quis focar bastante, dei bastante ênfase, pessoal, porque estamos no final do ano aí, então, para vocês saírem do workshop aqui com conhecimento e poder conseguir praticar. Esse é o nosso objetivo aqui na noite de hoje, né? Com relação aos processos, tá? Então, o que você pode fazer com relação aos processos?
como eu falei, elaborar fluxos ou procedimentos documentados, que é o famoso POP, Procedimento Operacional Padrão. Aí, onde o seu processo alinha o ESG, esse processo aqui ele impacta na parte social. Então, eu vou encaixar o S das práticas aqui do ESG. Esse processo aqui é meu processo de operação. Então, eu gero resíduos aqui. Opa, eu vou encaixar no meu E aqui da parte ambiental. Opa, isso aqui envolve gerenciamento de risco e compliance. Opa, eu vou enquadrar esse processo aqui na parte de governança corporativa. Então, eu vou mapeando meus processos e encaixando onde cada um deles interage com cada letrinha dessa. Isso aqui tem impacto ambiental. Opa, no E. Isso aqui tem impacto no colaborador, no fornecedor, na comunidade. Isso aqui é o S. Isso aqui é da minha gestão, é da minha governança. Esse aqui é o G. Então, eu vou mapeando meus processos e enquadrando eles em cada letrinha dessa, tá? Depois, eu vou treinar a equipe envolvida com os processos. Lembra? Tudo aqui eu estou enquadrando no PDCA, pessoal, tá? Essa elaboração dos fluxos e tal, o planejamento. Treinar e implantar é o do PDCA. Definir os indicadores operacionais, realizar as auditorias é o check do PDCA. Né? Ou seja, eu vou mensurar e vou validar a conformidade desses processos. E estabelecer melhorias entra no ACT do PDCA. Então, aqui, mastigadinho, como é que você pode estruturar a sua gestão de processos, seguindo essas etapas baseadas no ciclo PDCA. Tá? Já estourei o tempo aí, né? Eu falo demais, né? Mas vamos lá, estamos acabando, pessoal. Aqui, pessoal, eu vim enquadrar o ESG na gestão de riscos. Então, nós temos essas 5 etapas para fazer um bom gerenciamento de risco. Quais são elas? Identificar os riscos. Então, a minha sugestão, tá? Nas consultorias todas que eu faço, eu sugiro que você faça toda a identificação e mapeamento de risco por processo. Por processo. Então, quando você está mapeando lá, eu tenho aqui os processos operacionais. Então, quais são os riscos do processo operacional? Tem o risco de fraude, tem o risco de imagem, que é a parte de atendimento. Tem o risco da reclamação, tem o risco de inadimplência, né, na questão financeira. Eu tenho o risco de fazer a contratação errada, tá fora no processo de RH lá, né? Eu tenho o perfil do cargo, eu contratei uma pessoa que não está encaixada naquele perfil, então tem um risco de insatisfação do cliente. Eu vou investir em treinamento daquela pessoa e daqui a pouco ela não vai passar nem do período de experiência. Então são riscos por processo, tá? Mais exemplos aí, processo de compras. Eu tenho um risco de trabalhar com um parceiro que ele não vai cumprir prazo de entrega, ele vai me entregar um produto ou um serviço com má qualidade, ele vai impactar lá no meu cliente externo. Tudo isso são riscos, tá? Então eu vou identificar, analisar, aqui é a questão da avaliação do risco, né? Analisar a probabilidade e impacto de cada um. Então eu vou fazer a classificação do risco. Eu vou priorizar os riscos com base nos objetivos estratégicos, ou seja, vou fazer um alinhamento da gestão de riscos com o meu planejamento estratégico, tá? Vou tratar e responder às condições de riscos, ou seja, eu vou fazer um monitoramento das ocorrências. Isso aqui está acontecendo? Quantas vezes? Qual que é a frequência? Qual o impacto que está gerando aqui na minha empresa, nos meus processos, no meu financeiro, na imagem da empresa? Tá? E depois vou monitorar os resultados. Então, o gerenciamento de risco, ele gera indicadores. Por isso que a gente faz o acompanhamento aí, né, das ocorrências, tá? E do impacto e probabilidade de cada um deles. Então, gera uma matriz de risco bem dinâmica, de acordo com as ocorrências, a gente vai ajustando a questão da avaliação e classificação do risco. Tá? Então, eu vou fazer isso todos os processos, considerando os riscos ambientais, riscos sociais e riscos de governança. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Então, aqui, com relação ao passo a passo da métrica, temos que definir os indicadores estratégicos e operacionais, que são os dos processos, fazer a ficha do indicador, pessoal. Tem muita gente que trabalha com indicador, que mensura, não sabe nem o que é. Por que você está mensurando isso? Não sei. Me mandaram. Meu diretor vai pedir, o auditor vai pedir. Nem sabe porque está
tá mensurando aquilo, né? Então, a ficha do indicador tem o objetivo, tem a periodicidade, a fonte, qual que é a unidade de medida, se é quantidade, se é percentual, se é valor, tá? Aí depois, iniciar as medições de acordo com a periodicidade estabelecida, monitorar os resultados e as metas, pessoal. Estabelecer meta depois que tiver histórico, importante pra caramba isso aí, tá? Então, se você começou a mensurar, definir os indicadores e começou a mensurar isso agora, né, o monitoramento do indicador agora, não defina a meta, senão vai ser um chute. A meta deve ser alcançável e desafiadora. Então, só defina a meta quando você tiver um mínimo histórico para você ter um parâmetro para definir essa meta. Senão, como eu falei, vai ser um chute. As reuniões de resultado, então, fazer as reuniões mensalmente. E não é, pessoal, fechou o mês, a gente está em novembro. Aí fechou o mês de novembro, aí lá para o final de dezembro é que eu vou analisar os resultados de novembro. Não, o mais rápido possível, até o dia 5 do mês posterior. Por quê? Porque aí eu tenho como tomar decisões e tomar as ações para melhorar meu resultado. Se eu for analisar lá no final do mês seguinte, já perdemos quase um mês aí, tá? Então, fechou o mês, pessoal, o mais breve possível, de preferência vai fazendo o seu acompanhamento aí semanal, tá? Para quando fechar o mês, você já ter seus indicadores para fazer a apresentação, a análise e os planos de ação, tá? E por último aqui, ó, que eu acabei de falar, estabelecer planos de ação para os resultados insatisfatórios ou que não atingiram a meta. Isso é obrigatório em todas aquelas normas internacionais. Plano de ação. O resultado está bom? Não, plano de ação. Ah, tem meta? Porque tem aquele indicador que é de monitoramento, que não tem meta, e aquele indicador, o estratégico, e alguns importantes operacionais que possuem metas. Então, quando você tem meta e não alcança, o plano de ação é obrigatório. Tá, pessoal? E aqui eu trouxe exemplos para vocês, né? Como é que indicadores que eu faço, Eduardo? Então, alguns exemplos aí, ó. As campanhas sociais, número de acidentes de trabalho, número de dias perdidos devido a lesões ou doenças, né? Índice de lesões ou doenças relacionadas ao trabalho. Então, a gente pode fazer o perfil epidemiológico que traz esses resultados. O ASO, quando você encaminha o colaborador para fazer o atestado de saúde ocupacional, a empresa de medicina do trabalho, ela pode dar vários indicadores referente aos seus colaboradores. Você pode estabelecer o perfil epidemiológico, como eu falei, você pega um questionário lá com várias questões e passa de forma anônima, os colaboradores preenchem, e você sabe quais são as enfermidades que seus colaboradores têm. Ah, tem muita gente sedentário, muita gente fora do peso, muita gente hipertenso, muita gente com problemas nos rins, muita gente com problema de visão, e por aí vai. E aí você faz a análise e plano de ação rodando o PDCA com relação a esses resultados. Indicadores ambientais aí, ó, simples, ó, consumo de água, consumo de energia. Então, com relação à água, boas práticas, aproveitamento da água da chuva. O condomínio que eu moro aqui tem esse aproveitamento. Então, guarda lá uma caixa d'água gigantesca e ajuda, né, a irrigar os jardins aqui e tudo mais. Então, economiza um absurdo de água. A questão das piscinas, etc. Geração de resíduos. Então, você pode pesar os seus resíduos quando você descarta. Você pode ver a questão do aproveitamento de algumas coisas para reciclagem, gera indicadores. A quantidade de emissões de gases de efeito estufa é um outro indicador com relação à parte ambiental. Investimento em tecnologias limpas, a questão da energia fotovoltaica, né? Placas de energia solar, a questão da energia eólica, né? Que é aquela energia gerada pelo vento, a questão, como eu falei, da economia de água, né? Tudo são energias limpas, né? E indicadores de governança, alguns exemplos aí, ó. Número de denúncias de corrupção, número de violações éticas recebidas, tá? Então, um indicador aí com relação à parte de compliance. Percentual de colaboradores treinados em ética e compliance. Ah, eu tenho 50 colaboradores, 30 já treinaram. Ah, então eu tenho mais de 50% aí dos colaboradores treinados em governança, né? Desculpe, em ética e compliance, composição e diversidade da alta direção ou corpo de gerentes da empresa, né? Gerentes e diretores. Então eu vejo a parte social, aquela questão da diversidade, tá? Então tudo isso, pessoal, são números, percentuais, indicadores, quantidades que eu consigo mensurar, né, as práticas relacionadas ao ESG. Auditoria interna.
Então, como é que a gente pratica isso? Auditoria interna é uma prática, pessoal, que a gente vai verificar a conformidade da implantação que eu falei dos itens até agora, tá? A questão do planejamento, dos processos, dos indicadores, das reuniões, do mapeamento, dos fluxogramas, tá? Vou validar a conformidade de tudo isso. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que elaborar um programa de auditorias, né, interna, auditorias em fornecedores, tá? O ESG, se você tem um impacto muito tranquilo aí, muito baixo impacto com relação, por exemplo, às práticas ambientais, se você é um escritório, gera só a questão do papel, você manuseia pouco papel, você pode estender isso para a sua comunidade e para os fornecedores e parceiros, tá? Então, poxa, eu tenho um fornecedor que tem uma frota gigantesca de veículos. Poxa, isso impacta na questão do meio ambiente. Então, eu vou cobrar dele a questão das manutenções preventivas dos veículos, na concessionária, os registros, o direcionamento do combustível, o abastecimento da frota num combustível que polui menos, né? A compra de carros híbridos que poluem menos, e por aí vai. Tá? Então, eu estou engajando aí as partes interessadas com relação aos fornecedores e parceiros. Aí depois que eu elaborei o programa, treinar a equipe, né? Para a equipe saber fazer a auditoria, buscar as amostragens e tudo mais, executar as auditorias. Aí depois das auditorias gera o relatório, e o relatório nós temos que abrir as ações corretivas e as ações de melhoria e divulgar as melhorias internas, pessoal. O processo de auditoria ele gera muita melhoria, muita coisa boa, tá? Então, é uma prática importante que a gente gera aqui, ó, dentro das práticas, dentro do PDCA, e a auditoria interna é um item específico, uma prática específica do check do PDCA. E por último, a gente fecha com relação aos planos de ação, pessoal. Utilizar ferramentas, né? 5W2H, aplicativos, o Trello, eu uso o Trello, o Bitrix, o outro aplicativo que eu uso, pessoal, Trello, Bitrix, o Teams, os aplicativos todos da Microsoft, que é tudo integrado, tá? Então são ferramentas importantes, né? O Planner, o Teams, o próprio Zoom para fazer as reuniões, tá? Então eu vou gerar planos de ação utilizando todas essas ferramentas, né? Registrar todas as ações estabelecidas, gerando evidências, pessoal. Evidências. Então, todo modelo de gestão, ele cobra evidências, tá? Então, registre a informação, aquela questão do conhecimento organizacional. E depois, monitorar a execução nos prazos estabelecidos, né? No plano de ação, fazer as reuniões de resposta rápida para verificar se as ações estão eficazes, se a gente está conseguindo cumprir o prazo, se os resultados estão sendo efetivos. E dar feedback para as lideranças e equipe também, tá? Então, esse é o PDCA, focado no plano de ação específico aqui. Tá? Então a ferramenta 5W, essa figurinha aqui, pessoal, é o 5W2H, quem nunca ouviu falar, né? Que é no inglês aqui, ó. Quem, como, quanto custa, aqui a questão dos valores que eu falei, né? Para gerar o planejamento orçamentário, o que, por quê, onde e quando, tá? Então a ferramenta 5W2H. E aqui, para a gente fechar a nossa palestra, eu trouxe um modelinho aqui, né? De como relatar o desempenho do ESG. Então, a gente tem vários tipos de relatório, pessoal. Aqui, ó, focado nas partes interessadas, né? Como é que você vai comunicar o que você está fazendo para as partes interessadas? Então, nós temos alguns exemplos de relatório. Ó. Relatório de sustentabilidade, documento mais abrangente e completo que descreve a estratégia, gestão e o desempenho da empresa. Relatório integrado, apresenta informações financeiras e não financeiras. Relatório de emissões, apresenta emissões de gases de efeito estufa da empresa e seus esforços para reduzir, né, essas emissões. De direitos humanos, apresenta informações sobre como a empresa está respeitando os direitos humanos em suas operações e cadeia de suprimento, ó, envolvendo o fornecedor. Diversidade e inclusão. Esse relatório apresenta informações sobre a diversidade e inclusão na empresa, em termos de gênero, raça e outros aspectos relevantes. E o de governança apresenta informações sobre a estrutura de governança da empresa, incluindo os membros do conselho de administração e comitês de auditoria. Então a gente tem nessa tabela aqui, para quem que vai esses relatórios? Aqui, ó, investidores, reguladores, né, agências reguladoras, clientes, funcionários, comunidade. E qual é a frequência? Geralmente é uma frequência anual. Então, só um exemplo para vocês entenderem o resultado. Como é que a gente pega isso tudo que foi feito
e faz um documento para dar um feedback para nossas partes interessadas. Então, é por meio de relatórios. Então, trouxe alguns exemplos para vocês dos relatórios gerados no nosso ESG. Então, pessoal, para a gente fechar aqui, qual é a conclusão? As perspectivas futuras, né? As perspectivas futuras do ESG. Então, crescente exigência dos investidores. Então, o investidor, ele quer ver se você está implantando isso aí, se está maduro, se está sustentável a sua empresa. 2, aqui, regulamentações mais rigorosas. Então, cada vez mais leis, legislações, RDCs, etc., que vão cercando aí as práticas do ESG. Aumento da transparência e prestação de contas por meio daqueles relatórios. Inovação e desenvolvimento de tecnologias sustentáveis. A gente já viu aí a questão da energia limpa, né? A energia eólica, a energia com placas fotovoltaicas, etc. Maior foco na diversidade e inclusão. Então, aquela questão de gênero, raça, etnias, né? a inclusão do menor aprendiz aí no mercado de trabalho, etc. E engajamento da cadeia de suprimentos. Então, mais uma vez, a questão da parceria ganha-ganha ali com os fornecedores. Tem empresas que, para você implantar, por exemplo, o escritório de advocacia lá que eu presto serviço, ele está fazendo, né, prospectando vários clientes da área privada, pessoal. Ele dá um checklist, tem tudo de ESG lá. Então, a gente tem que implantar as práticas, tem que estar no planejamento, tem que gerenciar risco. Tudo envolve a questão do ESG, para essa relação ganha-ganha na cadeia de suprimentos. Então, meus amigos, esses aí são meus contatos. Se quiser tirar uma foto, fazer um print aí, né? Para fazer contato comigo, o meu e-mail, o meu celular. Os dois são certificados ISO 9001, tá? Todos os dois são WhatsApp, tá? Para fazer contato comigo. E agora eu passo um pouquinho, mais uma vez, a palavra para a nossa anfitriã aí, a Camila. Caramba, Edu, que aula, cara. Que aula. Obrigada demais, viu? E parabéns. Nossa, foi um aulão mesmo. E, querida, eu vou abrir aqui, já foram deixando no chat, tanto público quanto para mim, algumas perguntas que eu vou fazer para você, e tem algumas também que eu anotei aqui para fazer para você, tá bom? Certo. Ai, cadê? Peraí. Pessoal, desculpe extrapolar o tempo aí, que eu sou empolgado, eu falo bastante, mas eu queria passar o conteúdo com relevância para vocês no dia de hoje. Sensacional. Vamos lá, meu amigo. A minha empresa é apenas online. Pelo que vi, o SG serve mais para empresa física. É verdadeira essa afirmação? Olha só, vamos lá. Lembra que eu falei? Às vezes a sua empresa ela tem um impacto bem pequenininho com relação à sua parte operacional. É online, né? Então, beleza. Mas e os seus parceiros, seus fornecedores, seus clientes? Você pode envolver. Então, o ESG ele não está restrito apenas à sua empresa. Foi o que nós vimos aqui. Tá? Se eu tenho fornecedores, como eu dei o exemplo lá por exemplo, a empresa que tem um fornecedor que tem uma frota grande de veículos. O outro é um parceiro que é uma indústria, gera muitos poluentes aí para o meio ambiente. Então a gente pode fazer essa parceria de conscientização, de criação das boas práticas, de implantação, das reuniões, dos cases de sucesso, e a gente pode ir engajando clientes, fornecedores, parceiros nas práticas ESG. Então, se a sua empresa ela tem, com relação à parte ambiental, tá? A parte social você pode fazer um monte de coisa com seus colaboradores. A parte de governança você pode implantar todas aquelas normas, né? Então, a questão do impacto ambiental é mínimo, mas você pode envolver clientes, parceiros, fornecedores. E com relação às práticas a parte social e a parte de governança, você pode implantar, independente do tamanho da sua empresa, do ramo de atuação, se ela é uma indústria, comércio ou serviço, do segmento que ela atua, tá? Então, práticas sociais e de governança, elas são abrangentes a qualquer tipo de empresa. Perfeito. Sem falar no quanto isso agrega valor para o cliente final, né? Observar que você tem uma preocupação genuína e coloca não só a sua empresa, mas também exige dos seus prestadores de serviço, seus fornecedores que também façam aderência a essas práticas. Essa pergunta Perfeito. foi para a Fabiana, tá? A Cristina Maia disse que foi excelente.
Valcíria perguntou: o link da gravação será enviado para nós? Valcíria, a gente tem uma nossa plataforma da BIS College, os workshops são gravados e postados lá. Quem tem acesso são os titulares do BIS Connect, que são os nossos associados, tá? Caso você tenha interesse em saber um pouco mais ou entrar em contato, pode falar com a Mari. A Cristina perguntou: mas existe um documento SG que contemple tudo isso, Edu? Não, olha só, Cristina, né? Foi a Cristina ou Camila? Isso. Cristina, olha só, não é um documento, tá? E são vários documentos, é um conjunto de documentos. Então, por exemplo, a política gera um documento, cada processo a gente vai documentando em fluxogramas ou em procedimentos operacionais, né, que é o famoso POP, procedimento operacional padrão. O planejamento estratégico gera um outro documento. O gerenciamento de risco está dentro do seu POP ou do seu fluxo, tá? Então é um conjunto de documentos que vão gerar as práticas do ESG. Tá? Então não é um documento só, não. As normas, normas ISO que eu trabalho, geralmente eu monto os manuais, né? O manual, como a norma tem uma série de requisitos, esse manual ele explica como é que é o sistema de gestão da qualidade ambiental ou de gestão integrada, de gestão de compliance. Eu monto esse documento, né, esse manual, que eu vou explicando requisito por requisito como é que aquela empresa fez para cumprir, para atender às exigências da norma. Então é um documento bem extenso, ele tem uma média de 40 a 50 páginas, e ele vai mostrar, principalmente, ajuda pra caramba na auditoria, porque o auditor, dando uma olhada no documento, até estudando com antecedência antes da auditoria, vai dar um norte bem significativo para ele entender o modelo de gestão implantado. Então, com relação à política, foi estabelecida a política, foi divulgada dessa forma, ela está lá no site, está no manual, ela é disseminada por meio de quadro de aviso, na intranet, nos treinamentos e tal. Então, tem tudo que você faz está explicado lá nesse documento chamado manual, tá? Manual da qualidade, de compliance ou de sistema de gestão integrado. Isso. Ela pergunta ainda, assim, então quando se propõe, tem um selo ESG, temos que apresentar as práticas que nós temos? Perfeito, porque, como eu falei durante toda a apresentação, tudo você tem que gerar evidências, tá? Então, se eu faço reunião de planejamento, qual é a evidência que eu tenho? Ah, eu tenho minha apresentação em PowerPoint. Não, minha reunião é gravada. É no Teams, é no Zoom, eu gravo minha reunião. É uma evidência, tá? Eu tenho ata de reunião, é uma evidência. Então, todas as práticas devem gerar evidências, porque a auditoria é com foco em registros e em evidências, certo? Então, não adianta nada eu ter um monte de documento se eu não gero, não boto para rodar. E quando eu boto para rodar, geram os registros. Então, são planilhas Excel, formulários impressos, documentos externos, como por exemplo, uma nota fiscal, quando um processo de compras, legislações. Eu tenho que guardar as legislações para saber se eu estou com a legislação atualizada, se eu estou atendendo tudo que tem lá na legislação. Então, eu vou gerando esse conjunto de documentos e um conjunto de evidências, porque o auditor ele cobra o tempo todo. Cadê? Você fez? Deixa eu ver. Como é que você me comprova que você tem o documento, que você realiza aquele processo? Tá? Então, o tempo todo eu tenho que gerar Não evidências. basta fazer, tem que mostrar, tem que ter uma demonstração que fez, né? Tem que Perfeito. comprovar para conseguir futuramente essa certificação. Até porque, por exemplo, não sei se vocês viram, mas existe empresas que dizem que fazem as práticas ESG, mas na prática mesmo elas Não não tem fazem. nada. Aí quando você vê, tá, mas cadê a evidência que isso é feito? Então é o que a gente chama de greenwashing, né? São as empresas, Exato. a lavagem verde, né? Então são pessoas que dizem que têm as práticas, mas no fim das contas não estão contaminando o meio ambiente, estão usando trabalho escravo, e no fim das contas tá lá, nós reciclamos. Grandes coisas, está usando trabalho escravo, não pode, né? Edu, você sabe Exatamente. quem criou o ESG, meu amigo? Pergunta da Ana Miranda. Como é que é a pergunta? Desculpe, eu não escutei, Camila. Quem criou o ESG? Ó, o ESG é uma sigla que começou a ser falada na reunião da ONU em 2004, tá? Porque são itens importantes para qualquer tipo de empresa. Cuidar do meio ambiente, ter práticas da parte social, que contemplem a parte social, e governança corporativa, que é a gestão da empresa. Então, com base nesses três pilares,
a empresa gera sustentabilidade, que é o termo mais usado, né, naqueles objetivos. Objetivo de desenvolvimento sustentável. Então, com esses três pilares, a ONU enxergou que você pode fazer a implantação das boas práticas, certo? E criar uma empresa sustentável. E em 2015, começou a ser falado em 2004, tá? Na reunião do Pacto lá da ONU, que é uma reunião anual, e em 2015 é onde foram lançados aqueles objetivos, os ODS, aqueles 17 que eu mostrei para vocês no começo da palestra. Tá? E o ESG está bem linkado, porque lá são objetivos mais macro, né? São políticas econômicas dos países. Então o ESG está alinhado a esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Então o ESG é o tripé para gerar sustentabilidade para as empresas. Show. Agora o Aelton tem uma pergunta. Como o ESG envolve o ambiente interno, né? Você estava falando da análise SWOT, tem um ambiente interno. A pergunta é: hoje se vê o contrato PJ em que algumas empresas estão aderindo e não contratando mais por CLT, né? Diante desse contexto, por sua experiência e prática, a empresa que aderiu à contratação PJ, isso impacta em desvalorização da empresa? Não, de forma alguma, pessoal. Olha só, se a empresa ela está enquadrada nas leis, ela está em conformidade, está em compliance com as leis, não impacta em nada. Se ela começar a desvirtuar a lei, um trabalho que é PJ, que tem a quantidade de horas e tal, são 6 horas, está usando 10 horas, 8 horas, enfim, né? Está burlando a lei, e isso impacta, é um risco de imagem. Tá? Então, por isso que o compliance ele está muito ligado aí no item de governança ao ESG. Agora, a forma de contratação da empresa, ela estando dentro das leis, em conformidade com as leis, não tem impacto em imagem nenhum com relação à empresa. Tá? Porque tem as boas práticas da empresa que, de repente, ela contratando por pessoa jurídica, ela tem uma redução de custo. Tá? Ela consegue pagar um salário maior, mas ela tem uma redução nos impostos ali no FGTS, que a gente sabe que o colaborador, a remuneração dele é quase o dobro. E tem uns que passa do dobro, dependendo da função do colaborador. Então, se ele faz as contas lá e ele vê que é interessante contratar PJ para ser da área de TI, por exemplo, para ser da área comercial. Por exemplo, eu sou terceirizado em algumas empresas da área da qualidade e compliance. Então o pessoal me contrata a minha empresa, certo? E eu estou lá como pessoa jurídica. Então, para eles, gera uma redução de custo, para mim, eu tenho uma boa remuneração e estou super satisfeito. Então, tudo, pessoal, que tiver enquadrado em compliance com as leis, está valendo. Tá? E não gera um impacto negativo para a empresa. Gera se ela não for uma empresa idônea, estiver burlando, né? Estiver fazendo aquele jeitinho, tá? Fazendo as gambiarras, aí sim vai impactar na questão da implantação do ESG. Agora, se tiver em conformidade, está tudo sob controle. Show. SG vale para pequenos e médios negócios também, você já respondeu, né? Que vale para todas as Para empresas. qualquer tamanho de empresa, para qualquer segmento. Show. Você falou muito sobre ESG na gestão de processos. Inclusive, nós tivemos um workshop de gestão de processos com o Gedeon Júnior, viu, gente? Quem esteve presente, show. Quem não esteve presente, pode entrar na Biz College. Uma dúvida: quem não tem os requisitos que você colocou ali de planejamento, nem de planejamento estratégico, nem de gestão de processo da empresa, não tem nem aquilo que você falou. Já dá para começar a fazer tudo aquilo a partir do ESG, com o ESG? Sim, ô Camila. Por quê? Porque você vai começar do zero. Por exemplo, fez o checklist, lembra que eu falei? Ó, a gente pega o checklist lá e vai vendo. Tem isso, não tem nada. Vou começar do zero. Não tem problema nenhum. Eu vou começar fazendo o meu planejamento. Lembra o PDCA, tá? Primeiro, eu vou buscar conhecimento. O que é ESG? Como é que ele se enquadra no meu negócio? Então, aquelas etapas lá, aqueles 7 passos da PR 2030, tá? Então, Então, eu já vou não tem conhecer. nada, já Aí, começa a fazer, já implantando o SG junto. exatamente, do zero, não tem problema nenhum. Então, a empresa pode ter uma maturidade lá do bebezinho, vai começar lá do zero. Ah, não, ela já tem uma maturidade, eu já sou um adolescente em SG ali, ó. Eu vou fazer um reforço para chegar na maioridade, né, para ter uma maturidade mais consistente, para rodar meu PDCA e já estabelecer as melhorias.
Então, com o diagnóstico, eu consigo enquadrar a maturidade da empresa relativa às práticas ESG. E a norma PR 2030, ela dá esse diagnóstico de maturidade. Então, gera, de acordo com o diagnóstico que é feito, né? Gera tipo uma pontuação, e aí você vê, poxa, eu sou bebezinho aqui, eu estou engateando. Não, eu já tenho alguma coisa, eu tenho uma maturidade assim razoável. Não, ó, já estou bem robusto aqui, eu atendo a grande maioria dos itens de ESG. Falta uma besteirinha aqui para fazer um complemento. Tá? Então, a qualquer momento, pessoal, você pode começar. Tem gente que às vezes fala, né, quando eu falo de certificações, aí a pessoa fala, né, não, Eduardo, eu não estou preparado, não. Eu falei, que bom. Então contrata a gente que a gente prepara, a gente implanta, esse é o nosso trabalho, né? Então, não existe momento ideal, pessoal. O momento é agora, tá? Comece, dê o primeiro passo, faça as coisas de forma contínua, não perca, não gere buraco, gargalos. Começou daqui a pouco, isso aqui não vou fazer mais não. Tá faltando isso aqui. Não, isso aqui é difícil demais e tal. Gere continuidade. Vá fazendo de pouquinho em pouquinho, daqui a pouco você está bem consistente, já está com maturidade, já está com as boas práticas implantadas, então não precisa ser tudo de uma vez. Vá fazendo aos pouquinhos, pega o ambiental lá, não, ambiental não impacta nada, como foi dito aí, minha empresa é de internet, né? É tudo virtual. Então vamos começar com governança. O que eu tenho de governança aqui? O que eu posso implantar? É o compliance, é o planejamento estratégico, é o gerenciamento de risco, é isso aqui. Então vamos lá, entendeu? Você tem que entender que essas práticas têm que agregar valor para a sua empresa. Não é fazer para certificar. A certificação, pessoal, que eu falei muito, é uma consequência das práticas implantadas, certo? Implantou as boas práticas, cumpriu o requisito daquelas normas, vai gerar a sua certificação. Mas não é o objetivo final, porque não é um esforço. Para quem não conhece certificação, não é um esforço que você conseguiu certificação, acabou, aquele certificado é eterno. Não. Você tem que ter auditoria todo ano para você manter o certificado, tem que dar continuidade a todas aquelas práticas que você implantou. Por isso que é legal ter uma certificação. A certificação ela gera continuidade, gera auditoria o tempo todo, gera monitoramento, gera acompanhamento de indicador, gera a dinâmica de gerenciamento de risco, melhoria de processo. Então, o tempo Edu, todo acho que gera está o PDCA garantia, girando. gera Oi? garantia de que tudo aquilo que você implantou vai continuar, que agregou valor para a sua empresa, né? Vai continuar e melhorar, porque o foco é a melhoria contínua. Continuar e E melhorar. Edu, para terminar aqui, a Cristina, eu vou juntar em duas em uma, porque eu acho que já seria a minha última pergunta também. Ela fala que gostaria de aprofundar no SG para o RH, gestão de pessoas, né? E qual é o limite para se certificar? Essas duas perguntas estão bem alinhadas àquilo que eu quero te perguntar agora. Se alguém quiser Certo. saber um pouco mais sobre esse assunto, porque dá para funilar, dá para saber como certificar, para saber um pouco mais, Edu, como é que a gente faz para fazer isso? Vamos lá, respondendo primeiro a questão do RH. O RH tem todas aquelas normas, tá? O RH entra em todos os processos de gestão de pessoas: recrutamento, seleção, admissão, programa de integração, treinamento, que tem avaliação de eficácia do treinamento, avaliação de desempenho, pesquisa de clima organizacional, programa de qualidade de vida. Todas as práticas de gestão de pessoas estão enquadradas ali nos modelos de gestão. Todas elas têm a ver com todas as letras do ESG. E como é que a gente pode fazer essa implantação de uma forma bem bacana, ô Camila? Eu vou mostrar para vocês aqui uma surpresa que eu trouxe aqui para vocês, tá? Então, olha só, peraí. Vocês estão vendo aí? Sim. Aqui, pessoal, é o nosso workshop, né? E que vai gerar a jornada ESG. Então, Camila, na semana que vem, dia 6, 7 e 8 de dezembro, nós estamos fazendo o nosso curso chamado Jornada ESG. Lá nessa jornada você vai aprender a implantar e auditar as práticas ESG, balizada por todas aquelas normas internacionais que a gente viu no começo lá: gestão ambiental, qualidade, segurança da informação, compliance, responsabilidade social, antissuborno, tá? Todas aquelas normas a gente vai ver naqueles itens que eu falei, que é a coluna vertebral. Então aqui, pessoal, nós temos aqui, ó, para quem que é essa jornada? Ó?
É para você que não sabe nada ainda sobre ESG, lá você vai aprender e consolidar seu conhecimento sobre ESG. Para quem tem dificuldade de realizar o planejamento ESG da organização, para quem não sabe como criar um projeto e as práticas para implantar a cultura ESG na empresa, para quem tem desafio de verificar se as práticas estão corretamente implantadas e como corrigir o que for necessário, para quem quer trabalhar numa nova área que é muito promissora, pessoal, não é moda. Eu trouxe as notícias para vocês, vocês podem ficar à vontade para pesquisar, taca na internet aí no Google, vocês vão ver milhões de coisas de ESG. É uma área promissora. Então, você que é um profissional que quer se destacar aí na sua empresa, você pode criar a área de ESG na sua empresa, o departamento de ESG. E também você pode, com o conhecimento que você vai adquirir no nosso curso, você pode fazer consultorias, treinamentos ou auditorias em ESG. Então a gente vai explicar passo a passo como auditar, você vai sair formado como auditor ESG, como buscar a amostragem, como se portar numa auditoria, como buscar as evidências, tá? No nosso curso. O que mais? E o que é essa jornada ESG? Ó? É uma imersão para te ajudar a saber como fazer o planejamento estratégico da organização alinhado ao ESG. Hoje eu já falei muita coisa, a gente vai aprofundar muito mais. São 3 dias, pessoal, dia 6, 7 e 8. Quarta, quinta e sexta-feira que a gente vai fazer essa imersão. Então dá para falar detalhadamente de cada tópico, né, daquela coluna vertebral. Alinhar os processos da empresa ao ESG. Então eu vou ensinando de cada área, como perguntar aí, e a parte operacional? E minha empresa da internet? Eu sou do RH. Então, a gente vai ensinar processo a processo, planejar auditorias, processos e o projeto, né, de implantação do ESG na organização, definir e monitorar os indicadores de desempenho, que são as métricas, que eu dei alguns exemplos, realizar auditorias das práticas em ESG, verificando a conformidade. Lembrando que essas auditorias, pessoal, não são auditorias financeiras contábeis, tá? São auditorias nas práticas ESG. Auditoria de requisito, auditoria de processo. Então, eu vou focar, inclusive baseado em normas internacionais também. A ISO, a questão da auditoria no nosso curso, vai estar balizada na ISO 19011, tá? Que é o Sistema de Gestão de Auditorias, aliás, desculpe, auditorias de sistema de gestão. Então, é uma norma internacional com boas práticas de auditoria. Então, a gente é balizado também por normas internacionais com relação à auditoria. Verificar a efetividade, né, de implantação com indicadores, com as boas práticas, com auditoria, né, com as reuniões, etc. Gerenciar riscos ambientais, sociais e de governança corporativa, falamos aqui, e implantar as ações de melhoria, como eu falei, para gerar a melhoria contínua. E por que você vai fazer essa jornada ESG? Você vai aprender a implantar, auditar e gerar consistência na aplicação do ESG nas organizações, na sua empresa, né, na empresa que você trabalha e etc. Você vai ter acesso a tudo que precisa para a implantação, balizada nas normas internacionais relacionadas às práticas ESG, reunidas, acrescida da PR 2030. Então, todo aquele conjunto de normas, pessoal, vai contemplar o nosso curso. Vai ser um curso muito rico e não só de teoria, tá? Muita prática. Vamos fazer exercício, vai gerar um toolkit aí, ó. Você vai ter acesso ao ESG, um toolkit, que é um conjunto de ferramentas, de materiais e ferramentas para conseguir implantar as práticas e as políticas ESG na empresa. Então, eu não vou ficar falando teoria, não. Eu te dou um monte de dica, ó. Você pode fazer isso aqui com esse aplicativo, com esse documento, com essa planilha. Ó, eu vou te dar um modelinho do POP para você poder implementar, tá? Então você vai ter todo um norte lá, não só a questão de conhecimento, vai ter a apostila, né, que você vai fazer uma série de anotações dos slides, etc. Vai ter as boas práticas lá, que a gente vai ver uma a uma, tá? No nosso curso. E o que você vai ganhar com isso? Você saberá aprender, interpretar e implantar requisitos de normas internacionais, fazendo sua implantação de forma consistente e contínua. Falamos bastante isso hoje. Sua valorização profissional, uma vez que há alta demanda no mercado por consultores que compreendem e podem orientar as empresas na implementação de práticas ESG. Então, uma questão de valorização, pessoal, tanto na sua empresa como eu falei, como uma nova profissão.
Você estará no mercado ESG com destaque como consultor ou auditor, seja exclusivamente nesse segmento, seja ampliando sua área de atuação pelo diferencial da especialidade. Ah, eu sou um gestor, eu sou um diretor administrativo, eu sou um gerente comercial. Se você tiver esse conhecimento, pessoal, você vai ser valorizado, com certeza. Atração de empresas que precisam de consultores especialistas para orientá-las no processo de implantação das práticas ESG, já falamos bastante, né? E aqui, ó, uma possibilidade de contratação pela nossa empresa, pessoal. A gente vai no curso lá observar quem que é engajado, quem tem o potencial aí para trabalhar com isso aí, quem quer trabalhar com consultoria, com treinamento ou com auditoria, e pode gerar a contratação aí pela Focus Consultoria e Treinamento, tá? E o que a empresa ganha com isso? Você implantando lá na sua empresa, a empresa é sua, você trabalha na empresa, né? De outras pessoas, você é um colaborador. O que a empresa ganha com isso? Geração de valor financeiro e operacional para as empresas. Dei vários exemplos: Grupo Dó, Grupo Opt, a XP, tá? Estão investindo em empresas que têm essas práticas, esses modelos de gestão. Mitigação de riscos relacionados a questões ambientais, sociais e de governança, então uma gestão de risco bem consistente. Isso gera redução de custos, gera mais assertividade, gera mais produtividade. Acesso a mercados financeiros, aumentando a atratividade para investidores, falamos já. Melhoria da cultura organizacional com a adoção de uma cultura ética e bom relacionamento com as comunidades locais. Relação ganha-ganha com a comunidade, com os fornecedores, com os parceiros de negócio. E aí, pessoal, então é dia 6, 7 e 8 de dezembro, quarta, quinta e sexta-feira da semana que vem, das 8h30 às 17h30, no auditório do CRADF, que é o meu conselho, Conselho Regional de Administração, que fica ali no setor de autarquias. Serão 3 dias de imersão, material de apoio para facilitar todo o aprendizado e o ESG Toolkit. Então, como eu falei, vamos disponibilizar planilhas, templates, informações, documentos de modelo e etc., para você poder implantar, para não ficar só na teoria. Então, nós vamos ajudar nessa implantação. E aí, pessoal, quanto é que custa isso, pessoal? Então, ó, o nosso curso, né? Ele custava R$ 2.375, tá? Com os 21 anos da Focus Consultoria, a gente está dando 21% de desconto. Então, a nossa Black Friday aí, 21% de desconto, que fica R$ 1.876 em 3 vezes sem juros ou 10 vezes com juros, né? Parcelados aí com parcelas menores, mas também com um pouquinho de juros. Ou R$ 1.662 à vista, tá? Então, esse é o valor do nosso curso. Isso aqui a gente está fazendo uma condição bem especial para vocês aí, associados à BizConnect, tá? Ao grupo, né, BizConnect. Então, se você fizer no outro momento, vai custar este valor, 2.375. Então, a gente veio com essas condições especiais aqui para o nosso grupo, com a Black Friday aí de 21% de desconto relativo aos anos de sobrevivência da Focus Consultoria e Treinamento. E além da questão de todo esse conhecimento e as práticas, etc., nós temos 2 bônus aí. Depois do treinamento, pessoal, a gente vai ter 3 mentorias após o curso, para tirar dúvidas, para acompanhar a implantação na empresa, para passar as orientações, para passar novas dicas de ferramenta, para tirar dúvidas, tá? 3 mentorias gratuitas, né? Tá no pacotão aqui. E também vamos sortear na nossa turma 3 diagnósticos em ESG na empresa. Então a gente vai sortear e nós vamos 0800 lá na sua empresa, passar o pente fino aí em todas as práticas de gestão, certo? Para gerar o nosso relatório ESG, com relação ao atendimento às boas práticas referente à parte ambiental, social e de governança corporativa. Então a gente passou o pente fino, vai gerar um relatório bem bacana para vocês, do que atende, o que não atende, o que atende parcialmente, e a gente vai entregar esse relatório aí, que é um relatório que vale ouro. Aí 0800 aí para todos que estiverem participando da nossa turma da semana que vem, tá? E aí, pessoal, para fazer a inscrição, vocês apontem o celular aí pro nosso QR Code, tá? Que vai lá para a ficha de inscrição no nosso curso.
Então aponte seu celular aí, a sua câmera para o celular e faça a sua inscrição no nosso curso, que vai ser bastante proveitoso, tá? Esse é um preço aí que a gente está fazendo bem diferenciado aí para vocês. E era isso, Camila. Show, meu amigo. Foi colocado aqui também no chat do grupo o link do site, onde estão essas informações também, né, Edu? Perfeito. Cristina perguntou para mais de um colaborador, tem algum plano? A gente tem preços diferenciados para grupos, tá? A nossa equipe entra em contato contigo para falar contigo melhor. Aí você vai ter um apartamento de 200. Fechou, pessoal? Tá bom. Tem várias. Deixa eu ver Maravilha, você de pessoal. novo. Gostaram? Gostaram? Foi? Tem interesse. Show de bola, Cristina. A gente entra em contato contigo sim, tá? Semana que vem, gostei muito, obrigada, parabéns pela apresentação. Pessoal, eu estou nesse ramo há muito, assim, desde que o SG começou realmente a ser falado, eu estou buscando isso há algum tempo. E pela minha história, assim, eu geralmente estou nos inícios de grandes processos, e eu posso dizer que a SG é um caminho sem volta. E quem começar primeiro bebe água limpa. Então, eu recomendo fortemente que, seja no grupo do Edu, seja em qualquer outro momento, informem-se sobre esses assuntos e já implantem nas empresas de vocês, porque vocês vão ter um grande diferencial competitivo no mercado. Hoje vai ser um diferencial competitivo, amanhã vai ser uma obrigação, tá bom? Show. Para assistente RH e alguém do núcleo da qualidade, aguardo o contato. Fechado, Cristina. Legal, Gente, pessoal. obrigada pela participação de vocês. Obrigada mais uma vez, Edu. Foi top, meu amigo. Foi um aulão mesmo, foi muito edificante. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Não deixem de passar essa oportunidade para vocês, tá, gente? Façam contato aí. E a gente se vê na próxima também, tá bom? Bom descanso Pessoal, para então, vocês. muito obrigado aí pela atenção, a paciência de estar até esse horário, tá? E espero ter passado aí um pouquinho do meu conhecimento para vocês, para que vocês saiam daqui, pelo menos, com alguns itens que vocês já possam implantar de imediato aí na empresa, seja um planejamento, seja uma organização de processo, seja alguns indicadores, enfim, qualquer prática que vocês conseguirem assimilar aqui e aprender. E se inscrever no nosso curso, vocês vão aprofundar todo esse conhecimento aí, mais muita coisa que a gente vai ter essa imersão aí nesses 3 dias de aprendizado. Muito obrigado Show. pela atenção de vocês, viu? Boa noite. Galera, bom descanso para vocês. Grande abraço. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau.